atmosfera para o culto, dê a unção, a inspiração divina, Senhor. Envia o teu Espírito Santo de revelação da tua palavra, Pai, abrindo mente e coração para compreender tua palavra. Tome o indigno pregador, fale ao coração dos teus filhos nesta noite, Pai. É a nossa oração de misericórdia. Tire todo o pensamento contrário e cada irmão e irmã possa sair melhor do que entrou aqui. Conceda cura, libertação, salvação, consolação, exortação. Ajuda-nos nesta noite, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Amados, sem perca de tempo, nós vamos aproveitar e já abrir as Escrituras, primeiro no livro de Atos dos Apóstolos. Amados, alguns irmãos estão viajando, a irmã Miriam, irmão Josnel, com a irmã Antônia, foram para São Paulo, resolveram ver exames, né? Outros irmãos me ligaram, não puderam vir. E é aquela história, né, irmãos? O domingo, você não pode deixar a vaca cair no buraco, né? O domingo, você não pode fazer nada extra. É um dia exclusivo para as coisas de Deus. Tá? E muitas vezes, Satanás, ele nos enreda bem no dia de domingo. Aí fica tarde para vir no culto, atrasa, foi para tal lugar, teve que voltar, demorou, não deu tempo. Sabe como é que é, irmãos? Né? E a hora não é brincadeira. Nós estamos numa hora perigosíssima. Tá certo? Deus abençoe cada irmão que veio, cada irmã, né? Tivemos aqui o culto de oração na sexta, também nós estamos tendo ali na Souto Maior, 1591, cultos evangelístico, tá? É um pequeno tabernáculo que nós estamos trabalhando lá, tentando ganhar almas. E os irmãos, os que puderem, façam uma força, irmão, vai nos visitar lá na terça e no sábado, tá? Para dar aquele apoio moral, tá certo? Estamos ali lutando, irmãos, batalhando, tá certo? Atos capítulo 3, todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A Escritura diz assim, amados: E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Até aqui, amados. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Preciosa igreja, eu tinha umas notinhas para dar, mas não vou dar agora, porque nós estamos gravando, né? São coisas à parte, né? Mas
Deus está operando grandemente, irmãos. Tá? Eu creio que nós vamos ter novidades aí, né? Daqui para frente, esse ano ainda, né? Porque esse é o ano da finalização, né? E os irmãos, as irmãs, não percam os cultos de domingo, a não ser uma necessidade, né, irmão? Enfermidade, alguma coisa, né? Procura no domingo, irmão, não faltar. Porque pode ser que um domingo desse aí, Deus vai dar para nós alguma coisa e se faltar, né? Até voltar de novo não é fácil. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho, irmãos, que baseado na Escritura que lemos, mas experiência pessoal com Deus. Nós vamos falar sobre esse tema, experiência pessoal com Deus, amém? Porque nós vimos aí Pedro e João, né? Eles tendo o poder de Deus na vida deles para curar o coxo que estava na porta do templo chamado Formosa. Né, vocês viram aí, né, a escritura, né, que lemos, e esse homem foi curado milagrosamente pelo poder de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Baseado na mensagem do mensageiro. Experiência pessoal com Deus. Então veja, o Espírito Santo havia vindo e manifestado nos apóstolos, cumprindo Lucas 24, 49, tá? Lucas 24, 49, né? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, Cristo, antes de subir ao céu, né? Ele deu instrução aos apóstolos, e no São Lucas 24, ele fala, vocês vão, espera no cenáculo alto, né? Lá em Jerusalém, porque enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. E em Atos também, capítulo 1, 8, né, Cristo também disse, receberei poder quando descer o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então você pode ver que duas escrituras trouxe promessa do derramamento do Espírito Santo sobre aquelas almas. Amém? Aqueles quase 120 irmãos que ficaram ali no cenáculo alto, tá? O Espírito Santo derramou e deu para eles o poder. Paulo, ou melhor, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, que eram 11, né? Escolheram ali, você sabe, o Matias, né? No lugar do Judas Iscariote, ali. E eles, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo derramou e capacitou aqueles apóstolos, tá? Capacitou a igreja para levar a palavra do Senhor. Então o que eu quero dizer nesta noite, que o mesmo Deus que derramou aquele Espírito Santo no dia de Pentecoste, é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Por isso que nós temos que estar preparados, porque haverá outro derramamento do Espírito Santo. Haverá outra descida poderosa, uma dinâmica de Deus, para sacudir esta igreja, não só nós aqui, mas toda a mensagem no mundo inteiro, irmão, não só no Brasil, porque falou Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra, amém? Os confins da terra é o Brasil, irmão, nós estamos nos confins da terra, o Brasil é confins da terra, é o fim do mundo aqui, nós estamos, desculpe a expressão, aqui é o fim do mundo, tá? Mas aqui chegou a palavra do Senhor. Eu recebi a palavra do Senhor. Você recebeu a palavra do Senhor, meu irmão? O Espírito Santo trouxe a palavra do Senhor para nós até aos confins da terra. Nós recebemos. Então veja, eles tiveram o quê? Uma experiência. Os apóstolos tiveram uma experiência com Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso que aqui no capítulo 3, já de Atos, né, Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata. Que disparidade, né, irmãos? Dos grandes pregadores de hoje, né? Das grandes igrejas, né? 30 milhões, pastores com 50 milhões, pastores com 1 bilhão, né, irmão?
pastores com 150, 200, 300, cada um mais rico que os outros, né? E aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o quê para o homem que lhe pediu uma esmola? Pedro não tinha nenhuma moeda, irmãos, para dar para aquele mendigo ali, aquele homem que estava ali, coxo, aleijado das pernas. Mas Pedro disse, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Olhe para nós, olha para nós, olha, para ter contato com o espírito do homem. Olha para nós, o coxo olhou. Aí Pedro usou as palavras poderosas. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pegou na mão dele e puxou ele, irmão. E ele pulou, saltou com suas pernas toda aleijada. Deus curou automaticamente as pernas daquele paralítico. E ele saiu correndo para lá e correndo para cá. E o povo ficou pasmo. Falou, mas esse aí não é o coxo? O que aconteceu com esse homem? O poder vivificador de Deus desceu ali, naquele momento, e curou aquele homem. Por quê? Porque o apóstolo Pedro teve uma experiência pessoal com Deus. Agora esses pastores, teólogos, milionários, têm muito dinheiro, mas não têm nenhuma experiência com Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não. 3 coisas derrubam o homem: dinheiro, fama e mulheres. Muitos estão caídos. Então, amados, veja, experiência pessoal com Deus. Nós temos experiência pessoal. Amém? Uma visão, uma revelação, né? O impacto da palavra. O impacto da revelação. Amém? Quando nós fomos impactados com a palavra. Quando a palavra bateu em nós, que nos impactou, a nossa mente abriu, nosso coração abriu, para compreender as Escrituras. 24:45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para essas outras coisas, não. É para compreender a revelação das Escrituras Sagradas, amém? Para que você tenha vida eterna, para que você descubra o segredo de Deus, porque a riqueza já está imbuída em nós. Nós somos ricos, nós somos cidadãos do céu. Todo esse planeta é nosso, toda essa terra é nossa. Então, amados, veja, Marcos 16:17. Esses sinais seguirão aos que crê em meu nome. Amém? Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônio. Já expulsamos muito demônio, muitas vezes. Não vou nem contar porque a atmosfera é ruim. Expulsarão os demônios. Se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quantas vezes, irmão, a gente não sabe, comendo coisa por aí? Não é isso? Falarão em novas línguas. Já falamos em línguas, amém? E podemos ainda falar? Podemos. E interpretar as línguas. Pegarão em serpentes, né, irmãos? E se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a experiência maior nesta noite é que o irmão e a irmã creia no poder de Deus, amém? Porque Deus ainda continua curando, Deus continua expulsando o demônio, Deus continua dando experiência para os seus filhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Malaquias 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Se Deus não muda, então Ele continua curando. Se você crê nesta noite, Deus te cura, Deus te liberta. Se você tiver algum demônio, alguma peste, alguma macumba, alguma coisa do mal que está te atrapalhando a sua vida, creia nesta noite que Deus te purifica pelo poder desta palavra nesta noite, meu irmão. Você vai para casa liberto, curado, libertado de toda coisa do mal. Por quê?
Porque Deus deu uma experiência para você. Ah, pastor, mas não é isso não. O problema é comigo mesmo. Irmão, todo mundo tem problema consigo mesmo. Uma coisa é que você tem um grande inimigo. Tá? As irmãs têm um grande inimigo. Os irmãos, 6 irmãos, cada um de nós tem um grande inimigo. Tá? Sabe quem é ele? Esse grande inimigo é você mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Por quê? Porque o diabo não pode fazer nada contra você, a não ser usar você mesmo. Se você mentir, Satanás está usando a sua língua, está usando a sua mente para mentir. O diabo não pode fazer nada, a não ser se ele te usar. Então você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer seus olhos, você tem que vencer suas mãos, você tem que vencer sua mente, você tem que vencer seus ouvidos, você tem que vencer seus pés. Porque senão seus pés te levam para lugares que Deus não agrada. Você tem que vencer suas mãos, seus dedos, porque senão ele toca em coisas que Deus não agrada. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Então o que você faz? Vença-o. Vença ele. Supere você mesmo. O irmão Branham diz, o maior inimigo que eu tenho chama William Branham. Então nessa noite, irmão, experiência pessoal com Deus. Você tem que ter a sua experiência. Nós temos que... Quem não tem essa experiência, irmão, por favor, pode chegar em mim e falar, pastor, não tenho ainda. Aí nós vamos reunir aqui mesmo. E vamos orar. E vamos orar. Até você ter essa experiência. Até o céu abrir. Até você vencer você mesmo. Até você se humilhar o suficiente. A irmã fala, eu não dou conta de vencer tal coisa. Você tem que vencer em você mesmo. A sua fraqueza, a sua debilidade. Irmão, quando eu pescava peixe, né? Às vezes meu pai fala, não, leva esse anzolzinho aqui. Quem já viu o anzolzinho mosquitinho? Já viu o anzolzinho mosquitinho, irmão? Ele é o irmão Olessi conhece, né? Aquele bem pequenininho assim, de pegar piabinha, irmãos. Irmão, vinha cada peixe grande com aquele pequeno anzolzinho. O peixe engolia a isca, né? E quando você fisgava, o negócio enganchava lá na goela do baita. Ah, mesmo que ele era pequenininho, fisgava. E o diabo usa, às vezes, um anzolzinho pequenininho para te segurar. Ah, você tem que romper, tem que quebrar tudo, irmãos. Não pode deixar o diabo te superar, fazer você, ele te dominar, fazer você mesmo cometer tal fraqueza. Às vezes falar uma palavra errada, às vezes falar uma palavra que não compete nem falar, né, irmão? Um palavrão, tem que dominar, conseguir dominar a língua. Judas fala que o homem que domina a língua, ele é perfeito. Pensar antes de falar. Por quê? Porque você precisa de uma experiência pessoal com Deus. Se não tem, vamos orar. Vamos para o altar. Vamos fazer como no Pentecoste. Eles ficaram no altar. Eles ficaram lá em Jerusalém, orando. Eles ficaram lá, aguardando. Amém? Eles ficaram lá esperando. Tá? Jesus morreu, ressuscitou e ficou com os apóstolos 40 dias e 40 noites. 40 é lei. E dentro desses 40 dias ele falou, vocês vão para o Pentecoste, ou melhor, vão para Jerusalém, espera no cenáculo alto, até que seja revestido de poder. Tá? Então da Páscoa para o Pentecoste era 50 dias. 50 no grego, Pentecostes, era 50, era uma festa pentecostal. Pente é 50.
Aí Jesus morreu, restou com 40 dias, foi para o céu. E falou para os apóstolos, espera lá. Eles esperaram 9 dias, irmão. 40 mais 9, 49. Ia dar a 7 semanas proféticas. 7 vezes 7, 49. O 50º dia era o chamado o dia do Pentecostes. Então, quando deu 47 dias por aí, irmão, 47, né? Às vezes o Tomé, né, ou o Tiago, ou o Felipe, ou algum deles, chegaram em Pedro, né? Pedro, eu senti um arrepio. Eu senti um arrepio nas costas aqui. Nós já temos o Espírito Santo, Pedro. Fica quieto, rapaz, você não sabe de nada. Está entendendo, irmão? Eles não estavam aguentando esperar, irmãos. Pedro falou, temos que esperar. Ele mandou esperar. Aí passou o 47, passou o 48, chegou no 49, cumpriu as 7 semanas, cumprindo-se o dia de Pentecostes. 50. Veio do céu um vento impetuoso. Amém? E encheu a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo sobre eles. E eles começaram a saltar e falar em línguas inteligíveis. Essa foi a experiência pentecostal que Deus vai dar de volta nos últimos dias para o povo da mensagem no mundo inteiro, meu irmão. O grande avivamento vai vir. Só que esse avivamento não é para nós ficar curando pessoas aqui, fazendo milagres, não. Esse avivamento vai vir preparando nós para o arrebatamento. Depois que esse avivamento vier, nós vamos embora da terra. Não vamos ficar aqui não. Tá? É a chamada chuva tardia. Então veja, se Deus estava, veja bem, amados, se Deus estava disposto a salvar seus inimigos, certamente estaria disposto a curar todas as enfermidades de seus filhos. Deus quer curar todas as enfermidades. Amém? Deus quer nos libertar de todas as enfermidades. Porque se Deus falou a sua palavra, irmãos, veja bem, não pode falhar. Não podemos falhar. Agora, veja bem. Agora, Pedro e João estavam felizes por ter tido esta experiência. E isso é o que necessitamos hoje, o profeta fala. Uma experiência. Amém? Todos nós precisamos de uma experiência maior. E eu quero falar da minha parte. Nós vamos reservar um dia da semana especial para fazer aqui uma reunião, tá? De oração. Não é um culto de sexta não, podemos usar até o dia de sexta, mas para nós mudar essa modalidade de oração, tá? Eu sei que não é para todos, é para aqueles que querem, que desejam. Nós vamos ter esse culto de oração, só oração, para Deus dar para o irmão, para a irmã, o que você necessita no tocante às coisas espirituais. Por quê? Porque nós vamos orar até alcançar. Amém? Eu sei que mas não é fácil não, irmão. Vamos orar, não alcançou? Oramos de novo. Não alcançou? Oramos outro dia. Oramos, até Deus, derrama o seu poder. E o irmão fica cheio do Espírito Santo. E a irmã fica cheia do Espírito Santo. E Deus opera com os seus dons no meio dos seus filhos. Por quê? Porque se nós orar, esse chão treme, meu irmão. Se nós orar, essas colunas desse prédio aqui treme, meu irmão. O último culto de sexta aqui, a coisa tremeu aqui. A atmosfera foi boa, irmão. A coisa foi maravilhosa. Então, agora Pedro e João estavam felizes, né, irmão? Claro, quem não está feliz por uma experiência dessa? Né? Irmão Brana também ficou feliz.
E ele fala, se você vai viajar com algum motorista no ônibus, no caminhão, na van, seja o que for, esse motorista tem que ser experiente. Você não vai entrar num carro, né, irmão, com pessoa que não sabe dirigir, não andou na rodovia, né, irmão? Você acha que eles vão colocar o piloto de avião, né? Desculpa a expressão, um barriga verde que não sabe nada, não sabe nem não conhece nem a maquete do avião lá, meu irmão. Vai colocar pessoas experientes, pessoas que têm conhecimento de causa. Amém? Você vai fazer a cirurgia do olho, do cérebro, do coração, tem que ser médico experiente. O profeta fala, escolhe um médico de idade, um médico que já tem praia de medicina. Não é, irmão? Não pega um novo que está aprendendo, não. Pega um experiente. Amém? Agora aplica no espiritual com as igrejas hoje. Cadê os pastores experientes? Amém? Cadê os ministros experientes? Homens cheios do Espírito Santo, para dar o Espírito Santo para as pessoas. Cadê, meu irmão? E se não tem, para chamar o povo a esse patamar de ser cheio do Espírito Santo. Não deixar o povo igual aqueles passarinhos no ninho, de biquinho aberto, esperando o papai trazer a comidinha, não. Tem que buscar, tem que clamar. Porque Deus vai começar a enxugar, viu, irmão? Desculpa. Quem vai ficar, quem não vai rodar, vai sair fora. Deus vai começar a trabalhar. Já está trabalhando. Tá certo? O eleito vai ficar o eleito. O grão, trigo, palha vai voar fora. Então tem que ter experiência, amém? Assim também, quando necessitamos das coisas de Deus, fale com pessoas que têm experiência como Pedro. Amém? Pessoas que têm experiência de causas, experiência da palavra, experiência do conhecimento de mistérios. Porque vai conversar com qualquer pastor, com qualquer pessoa aí, ele te leva, meu irmão, ideias, ele te leva em heresia, ele te leva em ismos. As pessoas, em vez de examinar a palavra, e examinar a palavra, ele vai examinar igrejas. Eu vou naquela igreja lá, porque lá não tem banco de madeira, lá é tudo estofado, ar-condicionado, cabeceira, igreja, olha, tem estacionamento para nós, né? Isso é igreja... Tem um coral muito maravilhoso, está entendendo? Às vezes troca Deus por causa de luxo, por causa de mordomia, meu irmão. É igual que o irmão Gesiel estava me falando, né? Jesus, naquele sol quente, irmão, com aquele pano na cabeça, canela para lá, canela para cá, ia para Tiro, Sidom, tudo quanto é lugar, né, irmão? Na canela, e os apóstolos atrás de Jesus, irmãos do céu. E Jesus não tinha nenhum lugar para falar, aqui nós vamos reunir aqui. Não, era debaixo de árvore, era na sombra de uma montanha, era dentro de caverna, não é? Era em beira de tanque, beira de Jordão, beira de rio. 3 anos e meio Jesus não teve ainda um templo, irmão. Você está entendendo? E hoje as pessoas ficam procurando mordomia, ficam procurando melhora. Tem que procurar a palavra. O segredo é procurar Cristo. Amém? O segredo é Cristo, não é o lugar. Isso aqui mesmo, isso aqui não. Deus não habita em templos de tijolos. Deus habita em templos humanos. Deus habita em eleitos. Deus habita em filhos e filhas de Deus. Deus quer morar no seu coração, lhe dar uma experiência maior. Olha que a irmã menos esperar, Deus vai descer lá e lhe dar aquela experiência maior. Fala, meu Deus, o que é isso? E você vai receber uma bênção especial de Deus. Amém? Então, irmãos, veja. Assim também necessitamos das coisas de Deus, tá? Mas veja as condições hoje. O povo, ministros, o profeta que está falando. Ministros fracos, sem experiência, sem dons, enquanto o mundo está caindo aos pedaços. Porque, irmãos, o dom da palavra é um dom excelente. Mas um dos melhores dons é o dom da sabedoria. Tá?
dom da sabedoria. Conhecimento são informações adquiridas. Todo mundo pode ter conhecimento. Qualquer um. Basta ler. Agora, sabedoria é dom. Profecia é dom. Revelações é dom. Mas graças a Deus, Deus desprende um pouquinho desse dom de revelação para os irmãos e irmãs. Um pouquinho, vamos dizer assim, um tanto suficiente para você compreender a palavra. Amém? Deus desprende para você. Revelação é dar a conhecer. Como é que você vai crer que tem um batismo verdadeiro, uma ceia verdadeira, um profeta, a doutrina, a totalidade? Por quê? Porque o próprio Deus abre a sua mente. 24:45, voltando lá. Abriu-lhes o entendimento. Metanoia. Metanoia é transformação de entendimento. Antes a pessoa tinha entendimento da terra, entendimento do mundo, só pensava nas coisas da terra, só pensava nas coisas do mundo. Quando Cristo muda o entendimento dele, aí ele começa a ter o entendimento do céu. As coisas da terra morrem para ele. As coisas da terra não atraem mais ele. Aquela mulher larga as roupas do mundo, larga as modas, larga as pinturas. Aquilo não atrai mais. Que a beleza da mulher não é no enfeito, não é na maquiagem, é Cristo no coração. Isso é o que diz a Bíblia. O enfeite da mulher, a beleza da mulher, é Cristo encoberto. Você olha para aquela mulher, é uma santa, no seu cabelo, na sua roupa, no seu porte. Não é isso? Por quê? Porque Cristo está dentro daquele coração. E ela representa a igreja. Como é que é a igreja de Cristo toda maquiada, cabelo cortado, de short? Como é que fica, irmão? Como é que a igreja de Cristo está nessa representação? Não. Aí me choca. Amém? Veja Moisés com sua experiência na sarça. Isso é o que a igreja necessita hoje. Ajoelhar no altar e orar, até que tenha uma experiência pessoal com Deus. Arde seu coração e tenha uma nova visão. Amém? Venha ao altar, ajoelha e começa a clamar, começa a buscar. Amém? Começa a buscar o Senhor, começa a clamar ao Senhor e não levanta não, até Deus lhe dar o que você necessita. Você viu a Ana lá, né? Foi taxada como uma bêbada, né? Uma embriagada, mas ela estava no altar pedindo um filho, e Deus deu para ela o Samuel. Então nesta noite, irmão, irmã, venha no altar, venha orar. Eu vou marcar um dia aqui, nesse mês que vem, para nós ter o primeiro culto, tá? Para ter uma experiência com Deus, tá? Nós vamos orar aqui, irmão, não sei, vamos orar, é o canal que nós temos, a gente apela pelo que nós temos. O que nós temos para alcançar as coisas de Deus? Somente uma coisa, chamada oração. Nós vamos orar e Deus vai entrar em cena, o poder vai descer e vai dar coisas, vai dar visões, vai dar revelações, vai falar conosco. E se tiver algum demônio, nós vamos chutar ele para fora. Isso é o que a igreja necessita hoje. Temos que retornar à experiência pessoal com Deus. E nós temos que ter muitas experiências, irmão. Muitas experiências. Tá? Sempre a gente tem uma experiência, uma visão, uma revelação, né? Uma cura, um milagre. Tá certo? Temos que retornar. Pedro disse: o que tenho te dou. Agora a pessoa não tem nada. Vai dar o quê? Hã? Mas nós temos a mensagem. Amém? Nós temos a totalidade da palavra. Nós temos o Espírito Santo. Amém? Nós oramos. É o Espírito Santo que nos mantém de pé. É o Espírito Santo que nos mantém caminhando. É o Espírito Santo que mantém o ministério. Não é porque o Montarcísio prega, porque o Domício prega aqui. Não, é Deus que mantém, meu irmão.
É Deus que mantém, minha irmã. Glória a Deus. Deus não olha para o homem, não. O homem não é nada. O que é aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o maior. É Ele que comanda as coisas. A obra está na mão dEle. Tanto que quem levanta o ministério cai. Quem levanta contra o ministério de Deus cai por terra. Quem blasfema contra o ministério vira pó. Porque o ministério não é do homem. O ministério é de Deus. E Deus, sabe como é que é, né, irmão? Não marca ali, não faz X na testa de ninguém. Por isso que as pessoas têm que ter discernimento. Tá? Você tem que ter o discernimento. Glória a Deus. Então Pedro disse, o que tenho eu te dou. Você dá o que você tem. Essa semana nós fizemos evangelismo lá abordando as pessoas na rua. Irmão do céu. Você olha no olho das pessoas assim, eles só estão vendo aqui, ó. Você vê a sequeira nos olhos das pessoas. Eu cheguei em várias pessoas assim. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem com a senhora? A senhora conhece a verdade? Ficou aquele ponto de interrogação, né, irmão? Vários. O senhor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor conhece a verdade? Verdade? Verdade é. O senhor conhece? Ninguém conhece a verdade. Nem o Pilatos conhecia a verdade. Aí o irmão Gisel estava comigo e falou, é verdade, é verdade. Tem hora que eu falava, irmão Gisel, a sua vez, vai lá. O senhor conhece a verdade? É verdade, é verdade, é verdade. Cristo, meu irmão, Cristo é a verdade. Nós estamos aqui para falar de Cristo para o senhor. Toma aqui um folheto, que não adianta ficar dando folheto, eles amassam e joga fora. Tem que abordar, tem que peitar as pessoas. Aí passava um pouquinho, começavam as pessoas a se lagrimar. Por causa da unção que estava em nós. Você começava a falar de Cristo. Jesus morreu por você, o que você está fazendo? Olha a sua condição. Jesus deu a vida dele lá no Calvário, o que você está fazendo por ele? Eu vou na lotérica lá pagar uma conta de água, de luz, chego lá, irmão, tem 4, 5, 6 velhinhos, tenho até de bengalinha, com bolo de jogo na mão, pegando o loas dele ou a aposentadoria dele, só para engordar o jogo. Vai falar de Deus para ele, não, já tem minha religião, eu sou católico, não protestante, não é nada. Desculpe, isso, os católicos não são nada, porque são tudo idólatra, pior, os que nem vai na igreja, os chamados desigrejados. Deus está por aqui, com essa raça. Conhece a verdade? O que é isso? Então, irmão, nós estamos evangelizando. Tá? Quer dizer, você dá o que você tem. O que você tem? Eu tenho a palavra, vim trazer a palavra, um batismo. Preguei para os crentes da cristã do Brasil. Nós já somos batizados. Eu falei, vocês são batizados, mas o batismo de vocês está adulterado. Está adulterado? Está. Citei Bíblia, fui lá, mostrei. Eu falei, irmão, porque está mesmo. Mas a irmã com a saia lá em cima. O cabelo está bom, mas a saia está lá em cima, na coxa. Desculpe, meu irmão, a verdade é verdade. Não fique numa denominação que te engana, que vai chegar naquela última hora. Deus vai falar, o que fizeste da Bíblia? Não leste a Bíblia? Eu não disse examinai as Escrituras. Eu não li não, só ouvi o que o pastor pregava. Não, todos nós tem que ler a Bíblia, tem que examinar a Bíblia. Porque tem gente que pode estar sendo enganada até aqui dentro. E ele achando, eu sou da mensagem, estou salvo, mas não faz nada. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Tem que ter experiência. E Deus vai dar experiência em nome do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Todos vocês vão ter um frente a frente com Deus.
Eu não sei de que forma. Pode até ser no hospital. Mas vai ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque essa é a palavra. A experiência, irmão, é o seu encontro com Deus. Irmão, Moisés ficou 40 anos em Midian, irmão. 40 anos. Pensando, com medo de voltar no Egito. Irmão, não é 40 dias não, 40 anos. Aí ele subiu lá no monte, o Horebe. Subiu no monte Horebe, na montanha de Jeová. A esposa dele falou: olha, a montanha de Jeová está tremendo, está fumegando. Ele falou: eu vou lá em cima. Aquele dia ele teve coragem. E ele foi e teve uma experiência com Deus. Você vê como que demorou 40 anos. Agora você vê crente de 30 anos, de 40 anos, de mensagem, e nunca teve uma experiência com Deus. Irmão, pastores nunca tiveram uma experiência realmente com Deus. Tem que ter experiência. O profeta disse: tem que ter. Davi teve uma experiência com Deus. Israel tinha perdido sua fé. Saul estava apostatado, mas Davi teve sucesso. Então, você vê, sempre Deus levanta alguém, né, irmão? O Davizinho teve uma experiência com Deus. Um rapazola de seus 16 anos, 15, 16 anos, né? Foi levar queijo para os seus irmãos na guerra. Quando ele está indo, certo, no burriquinho dele, na mulinha, ele vai passando perto do arraial dos filisteus, assim, está o Golias lá. Seus isso, seus aquilo. Arruma um homem aí para mim. Quem vencer fica com tudo. Não precisa nós guerrear, não. Se vocês me matar, vocês dominam os filisteus. Mas se eu matar o homem de vocês, o país de vocês é meu. E Davizinho, na mulinha dele, levando o queijo, parou. O que é isso? Um incircunciso, quer dizer, um ímpio, falando porcaria para Israel. Quando ele entrou no arraial de Israel, ele falou: o que é isso? Como é que vocês deixam esse caboclo ficar falando coisa aí do Deus de Israel? Está entendendo, irmão? Sempre Deus levanta homens corajosos. Você pode escrever isso: nunca ficará essa terra, meu irmão, sem homens corajosos para falar a verdade, para olhar no inimigo de cara a cara. Aí o Saul falou: não, você é um menino, você não vai brigar com ele não, com ele não. Meu senhor, vou contar as experiências que eu já tive. Certo dia eu estava cuidando das minhas ovelhas lá, e meu pai falou: Davi, cuida dessas ovelhas aqui. Eu estava lá, sentado numa pedra, e as ovelhas tudo em volta. Eu passei, dei uma olhada assim, lá longe, um leão deu um tapa numa ovelha. Um leão arrebatou uma ovelha. Eu levantei com a minha funda, minha faca, né, e corri ao encalço do leão. Dominei o leão, peguei-o pela barba e matei o leão. Passou pouco tempo, eu estava em outro lugar, né? Eu dei uma olhada assim, um urso saiu assim do mato e catou uma ovelha do rebanho. Eu corri ao encalço do urso, catei pela barba, sangrei e matei. Rei Saul, quem me deu essa coragem? O tapa do leão jogava eu lá longe. Não foi Deus? Deus te guardou do leão e do urso. Deus me guardará desse gigante. Veja o que é ter experiência, irmão. Ter experiência, você tem confiança. Davi foi lá e derrubou o gigante, e cortou a cabeça do gigante, e levantou a cabeça do gigante bem alto. Então nesta noite, irmão, tenha uma experiência, amém, com Deus, e você vai vencer o gigante. Você vai vencer o urso. Você vai vencer o leão que está bramando contra a sua vida. Você vai vencer a doença, vai vencer o problema, a vida financeira lascada que você tem, não é isso? Problema, os problemas de família, os problemas de filhos, os problemas no lar, os problemas lá no seu trabalho, que você fica reclamando o tempo todo. Deus vai te dar graça, meu irmão, de você vencer.
Amém? Porque Deus vai te dar uma experiência com Deus. Desculpe que as pessoas vão te olhar diferente a partir de hoje. As pessoas vão olhar para a irmã diferente. Fala, o que você tem? Porque você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai cercar o seu caminho. Como cercou o caminho de Moisés. E revelou na sarça. Deus falou, Moisés, já ficou preparado. Tire a sandália dos teus pés. Que a terra que você pisa é santa. Não mandou tirar o turbante. Não tirou as sandálias. 5 minutos que Moisés teve com Deus, teve uma experiência grande. Amém? E libertou os filhos de Israel do cativeiro. Amém? Então, irmão, o que precisamos hoje é de um bom velho avivamento, no estilo de São Paulo. Acredito em confissões de aceitação. O que precisamos hoje? De um avivamento. Amém? Então nós vamos marcar um culto de avivamento aqui, de orar, de buscar, de clamar, amém? Do fogo cair, irmão. Por quê? Porque o profeta disse, precisamos de um avivamento. Precisamos reviver a igreja. Esses que são apagados, amém? Colocar eles mais perto do fogo, para eles acenderem, amém? Tirar deles o carvão, tirar deles a borra, né, irmãos? E esses tição realmente acenderem, dar glória a Deus, dar aleluia, amém? Porque esses tição não estão tão apagados que nem um glória eles podem dar, nem um aleluia eles podem dar. Eles estão tão estagnados que não pode dar um glória. Quando você está aceso, meu irmão, o profeta fala, não adianta nem o vento te soprar, porque se acendeia mais. Se acendeia mais. Hoje eu cheguei aqui para tirar o pó ali do corredor, passar um pano aqui, não, né? Eu e o irmão Eli. Quando eu liguei a luz, não tinha luz. Você sabe que o caminhão passa lá, né, irmão? Já levou o fio várias vezes, né, o caminhão. Olhamos o fio, estava tudo normal, né? As contas de luz está paga, não tem nada atrasado. Não tinha luz na igreja. Olha como que Deus testa nós. Aí eu abri a caixa lá, né? Peguei o disjuntor, levantei. Ou melhor, o disjuntor estava ligado, mas não tinha energia. Está entendendo, irmão? Que aqui é trifásico. Abaixei o disjuntor e levantei, abaixei o disjuntor e levantei. Continuou sem acender o reloginho de luz. Aí, ainda falei, aí liguei para a Energisa, tudo. Né, irmãos? Veja como é que é. Falei para eles o que tinha acontecido, que eles podiam mandar alguém aqui para dar uma olhada e tal. Aí eu entrei aqui, com a mão para cima, e falei, Senhor, tem culto hoje, Senhor. Como que é essa... Porque deu vendaval aí, né, irmão? Vendaval, derrubou coiseira, né? Eu falei, vai que deu um blackout aí, né? Alguma coisa, né? Bati o dedo na luz ali dentro, bum, acendeu. Você vê como é que é? Glória a Deus! Aleluia, irmão. Deus não deixou nós sem culto hoje. Deve ter dado um blackout, o disjuntor não caiu, mas desligou lá dentro, tá? E o diabo sabe que o bicho é sujo. Eu fui lá, liguei, desliguei e deixei, né, ligado. Cheguei aqui dentro, bati o dedo lá no interruptor, bum, a luz apareceu. Amém? Aí liguei para ele, não precisa vir mais não, que já tem luz aqui. Meu irmão, que diabo do inferno é esse? Todo mundo com luz, só nós aqui que deu um blackout aí? É, irmão. Tá? Então, e aí, foi motivo para mim dar salto e glória. Eu dei glória. Deus queria glória, meu irmão. Deus falou, eu quero glória. E eu saltei, ele veio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está aí a luz acesa. Eu acho que Deus queria uns glória de um crente só.
porque o Eli estava lá fora limpando, varrendo, e eu estava aqui dentro. Ele só escutou eu dar uns glória aqui dentro. Então, irmãos, é assim que funciona. Às vezes Deus quer um glória de você, às vezes Ele permite uma coisinha errada para você. Oh, meu Deus, por que está dando errado? Porque Ele quer um glória, um aleluia de você. Aí a coisa resolve e você não fala nada, fica quieto. Não. Quarta-feira eu preguei aqui que o Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória. Sabia que o Herodes morreu comido de bicho? Ele falou uma coisa muito bonita e o povo falou assim: voz de Deus e não voz de homem. E a Bíblia diz: e ele não deu glória a Deus. O anjo do Senhor chegou e feriu ele, e ele caiu comido de bichos. Agora você não abre a boca, não dá um glória, não dá um aleluia. Não precisa ser aqui, pode ser na sua casa, no seu carro, quando Deus te guarda, te livra, amém? Ou no banco, ou não, em qualquer lugar, irmão, eu dou glória em qualquer lugar, na frente dos outros, amém, glória a Deus. Beleza? Como é que está o senhor? Tudo bem? Fica tranquilo, minha senhora, é que eu estou feliz. Ah, é? Amém. As madame, né, irmão, no banco, na rua, quando você vê dar um glória assim, quer dar o glória junto, amém, é claro, tem que dar glória. Se não dá glória, sabe o que acontece, né? Morre comido de lepra. Então, amados, vamos finalizar. Então, tome Deus em sua palavra. Isso aqui é forte, viu, irmão? Tome Deus em sua palavra. Sansão matou 1000 filisteus com a queixada fresca de jumento, porque teve experiência. Vou finalizar porque a hora já voou. Sangar matou 600 filisteus com aguilhada de boi, aquele ferrão de futucar os boi. Matou 600 filisteus, foi um juiz. Deus disse: nos últimos dias seu espírito seria derramado do alto e mostraria sinais e maravilha na terra. Deus prometeu fazer. Se Ele prometeu fazer, Ele é obrigado a cumpri-lo. Você acredita nisso? O profeta está perguntando: vocês creem nisso? Que Deus tem que fazer? Que Deus prometeu, irmão? Então Ele vai fazer nas nossas vidas. Você vai ter experiência. Amém? Você vai ter experiência maior. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vou ter 5 minutos, irmãos, aqui. Nós vamos orar agora. E depois, o irmão e a irmã que precisa de uma oração com imposição de mão, tá? Pode vir aqui que eu vou colocar a mão e desprender uma palavra de cura, de libertação, de solução de causa, seja o que for, para o irmão e para a irmã. Tá certo? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda dádiva e dom perfeito. Obrigado, Pai, pelas experiências que o Senhor já nos deu. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Mais uma vez nesta noite, Pai, para nos capacitar e fazer-nos dignos desta operação. Pai, perdoa nossas falhas e erros, Senhor. E nos ajuda mais esta vez, Pai. Aqui estão Teus filhos e filhas, que muitas vezes precisam de uma oração, Pai, para a solução de causa, para a cura de enfermidade, seja o problema no lar, na família, no trabalho, consigo mesmo, seja a causa que for, Pai, conceda nesta noite a cura, a libertação, a solução, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor prometeu cumprir a Tua palavra. O Senhor disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida e não entrará em juízo, não entrará em condenação. E o Senhor também disse: vós farei obras maiores, maiores do que esta vos fareis. Ó Senhor, nesta noite, Pai, o curador é o Senhor, o libertador é o Senhor. Então nesta noite, Pai, cura, liberta e salva. Conceda não só para nós aqui nesta noite, como para os ouvintes que vai nos ouvir depois. Irmãos e irmãs, onde estiver, que o Teu Espírito Santo, Pai, visita esta pessoa, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, cobre este irmão com Teu poder. Ele vai estar ouvindo esta mensagem, Senhor, que o Teu poder seja circuncidado ele ali, Senhor, derramando sobre ele, para que ele alcance a cura e a libertação.
pedimos no nome sagrado do grande Ud Rei Vav Rei, o grande eu sou, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amados, irmão e irmã que está com enfermidade, com problema, com dificuldade. Se você crê nessa noite, pode vir aqui, vamos impor a mão sobre você, pedir para que Deus conceda-lhe a graça. Glória a Deus. A igreja, levante as mãos para cá, vamos unir a fé. Grande Deus Todo-Poderoso, de acordo à ordem da tua palavra, o assim diz o Senhor, eu coloco as minha mão sobre a nossa irmã, Senhor. De acordo com Marcos 16, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus Cristo, conceda, Pai, a experiência pessoal na vida da irmã Doralice e cura ela de toda enfermidade. Desapareça desse corpo toda enfermidade, vírus, bactéria, enfermidade glandular, hormonal, onde estiver localizado, está repreendido agora pelo sangue de Jesus. Declaramos a cura e a libertação total para a irmã Doralice, que ela alcance nesta noite pela fé, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Somente crer, irmã Doralice. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro Eterno, Pai. Aqui está a tua filha, irmã Elizabeth, Pai. Está, Senhor Eterno, também lutando com algumas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, restaure agora o seu corpo, seu físico. Tira a dor do osso, a dor das pernas, a dor do estômago, seja a enfermidade que tiver, Pai, na vida, no corpo da tua filha, que desapareça agora, não fique nenhum resquício de enfermidade. Nós o colocamos, o sangue de Jesus, rechaçando todo o mal, toda enfermidade. E se há maldições de família, maldições hereditárias, está repreendido pelo sangue de Jesus. E consola a sua filha, Pai, pela partida do seu irmão. Conceda em nome de Jesus Cristo, te peço, para a tua glória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui está esta menina, pequena Vitória, Pai. Senhor, se há algum distúrbio, Pai, alguma coisa, algum início de enfermidade, seja o que estiver incomodando o corpinho desta menina, nós repreendemos e rechaçamos agora todo mal, que o Senhor conceda saúde e vitória na vida dela, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Somente crer. Senhor, guarda esta menina na escola, aonde ela vai, que ela seja uma bênção no lar e na igreja, e se porta alguma enfermidade, Pai, conceda a cura e a libertação, desapareça desse corpo todo resquício de enfermidade, todo mal, toda estultícia, toda malandragem, toda imperatividade, toda coisa que belisca, que atrapalha, que faz essa menina desobedecer ou fazer alguma coisa contrária, sua avó, sua mãe, seja o que for, está repreendido esse espírito, Senhor eterno, de impulsividade, e conceda a ela, Pai, uma natureza de cordeiro, de ovelha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, a tua filha, Pai, que necessita da tua misericórdia, Senhor, pelo sangue derramado do Calvário. Eu coloco pela fé o sangue de Jesus contra toda enfermidade na vida da irmã Franciele, Senhor. Todo resquício, enfermidade glandular, hormonal, na cabeça, no sangue, no osso, onde estiver, seja repreendido pelo sangue de Jesus. Nós o rechaçamos como igreja do Deus vivo, toda classe de demônio de enfermidade, seja o que for, que estiver incomodando, atrapalhando a vida da irmã Franciele, que ele cai por terra, desapareça agora. Nós colocamos pela fé o sangue de Jesus e rechaçamos todo o mal. Conceda vitória na vida da irmã Franciele e que ela tenha grande experiência contigo, ó Pai. Conceda em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Oh, glórias. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aqui está, Senhor, irmã Isauri, Pai Santo,
que está, Senhor, com problema de nervo ciático, dores nas costas, está se encurvando, Pai, fraqueza nos nervos. Pai Santo, o Senhor sabe que esta mulher, desde jovem praticamente, Pai, tem dedicado a Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço a restauração completa da saúde. Tira essa tortura, tira essa fraqueza do nervo, tira essa fragilidade do osso, Senhor, essa dormência das mãos, essa falta de sono, insônia, seja o que for, Pai, que estiver incomodando a irmã Isauri, está repreendido todo o mal. Nós colocamos o sangue de Jesus e rechaçamos toda enfermidade, que desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos a cura e a libertação total. Conceda, Pai, te pedimos para a Tua glória. Amém. Deus vai te conceder a vitória, irmã. Fica firme. Glória, santo é Deus. Soberano e eterno Deus. Aqui está a tua filha, Pai, necessitada da tua misericórdia, da grande experiência pessoal, Pai. Conceda na vida da tua filha, irmã Vanil, e se porta alguma enfermidade, que desapareça toda enfermidade, todo mal, que a tua filha creia, não existe mais nada para incomodá-la. Conceda a cura, a libertação. Se é algum espírito que incomoda ela, que atrapalha ela, que às vezes cerca seu caminho para fazer coisas que não convém, Senhor, que tenta trazer pensamentos, seja o que for, Pai, que tenta atrapalhar a vida da tua filha, irmã Vanil, que nesta noite, Pai, seja repreendido toda coisa contrária, maldições de família, maldições hereditárias, tudo seja repreendido, e conceda, Pai, a restauração, saúde e vitória para nossa irmã Vanil, em nome de Jesus Cristo. Coloque na sua mão a grande vitória nesta noite, Pai. E se há alguma coisa, Pai, que nós não conhecemos, que somente o Senhor conhece, Pai, e ela nem mesmo sabe, Senhor, seja entregue em tuas santas mãos nesta noite, que ela conceda a vitória na sua vida. O grande Espírito Santo derrama sobre a irmã Vanil este poder de alcançar a cura, a libertação e o desejo do seu coração. Conceda em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Calvário, aqui está, Senhor, teu filho, o irmão Lecir, ó Pai, passou pelo vale da sombra da morte. Satanás tentou, Senhor, atrapalhar sua vida com enfermidade, com coronavírus, mas o teu filho venceu, superou. Aqui ele está, Senhor, nesta noite, Pai. Se o irmão Lecir tem algum resquício de enfermidade, alguma coisa, Pai, que tenta atrapalhar a sua vida, conceda a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Não permita, Senhor, nenhum mal na vida do irmão Lecir, Senhor. E se algum espírito, alguma coisa que tenta tirar ele do quadro, que está repreendido agora pelo sangue de Jesus, toda casta de espírito, de maldição de família, seja o que for, que está rechaçado pelo sangue do Cordeiro. Conceda vitória para o irmão Lecir e dê a ele a grande experiência pessoal, em nome de Jesus Cristo. Se ele tem feito, Pai, um pedido e não tem alcançado ainda, conceda, Pai, abre as janelas do céu e deixa cair o ouro e a prata para o teu filho, aquilo que ele está buscando. Conceda, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço para a tua glória. Fica firme, tudo vai correr bem. Glória a Deus. Glorioso Deus, Pai Santíssimo, pelo sangue do Calvário, Senhor, que está nosso irmão Luiz Fernando, Pai. Pai, irmão Luiz Fernando, um vencedor também, passou por muitos vales de sombra da morte. Senhor, eu conheço ele desde muitas batalhas que enfrentou. E agora, por último, Pai, ele está ainda enfrentando uma luta. Pai, pelo sangue do Calvário, que foi espargido na cruz, naquele lenho verde, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor olhe com teus olhos de misericórdia para o irmão Luiz, Senhor. Dê para ele o veredito, dê para ele a sabedoria, dê para ele a força, a graça de alcançar a vitória e ficar firme, Senhor, porque o Senhor é com ele, com este varão. Ajuda ele nesta noite. E se porta um resquício de enfermidade, se porta alguma coisa que atrapalha, coloca o sangue de Jesus para a cura e libertação,
Em nome de Jesus Cristo, declaramos como igreja do Deus vivo e ministro da palavra, a cura e a libertação para o nosso irmão Luiz Fernando, em nome de Jesus Cristo. Somente creio, meu irmão. Posso? Eu vou lá orar para ele. Pode falar que eu vou lá. Está no carro? Irmã Letícia, pode vir aqui. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, o Senhor usou Moisés com 80 anos de idade, o Senhor usou Abraão com 100, 120. Pai Santo, aqui está o irmão Darcy, Pai. Ele é um orador, ele é um queimador de incenso nos cultos de oração. Pai, e agora, Pai, sua garganta, ele está com dificuldade para orar, sua garganta, Senhor, a tireoide atrapalhando, Senhor. Pai, cura o irmão Darcy, tira a enfermidade desse corpo e dê saúde, em nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça até a planta do pé. Se porta alguma enfermidade, que desapareça agora, e que o irmão Darcy Domingos possa estar preparado para orar, para cantar, para louvar o teu nome, que nada mais vai impedi-lo de fazer a tua vontade. Conceda na vida do irmão Darcy a cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém. Somente crê, irmão Darcy, Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Sua mãe está lá? Tá. Eu vou orar para você e você leva a mente na sua mente, tá certo? Vamos orar ainda, amados. Deus Todo-Poderoso, o Senhor disse ali através de Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Senhor, aqui está a irmã Letícia, representando a sua mamãe que está ali no carro, o qual ela está muito enferma, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia o bálsamo sobre a nossa irmã Maria Melo e dê a ela a cura, a libertação. Senhor, não deixe essa mulher ficar com dor, ficar sofrendo, Senhor. Conceda a cura para a irmã Maria Melo. Tira a tontura. Ela não dorme, ela fica tonta e fica caindo. Senhor, esse demônio de enfermidade saia, desapareça da vida da irmã Maria Melo. Nós repreendemos agora pelo sangue de Jesus e declaramos a cura e a libertação para a irmã Maria Melo. E pedimos também, Senhor, para a irmã Letícia, Senhor, ajuda essa tua filha, dê a ela graça. Ela está lutando com a mamãe, ela está sendo ali, Senhor, ajudando a mamãe ali em todos os momentos. Abençoa e fortaleça a irmã Letícia e fortaleça a irmã Maria Melo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a tua glória. Amém e amém. Somente crer, vai ficar beleza, vai ficar curada. Irritação dos olhos. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus, eu toco nos olhos do irmão Luiz e declaro a libertação. O Senhor tocou no olho do cego, ele enxergou. Se o Senhor tivesse aqui, Pai, como diz o teu profeta, o Senhor mesmo tocaria no irmão Luiz e tiraria essa irritação dos seus olhos. Como teu representante, eu toco nos olhos do irmão Luiz e repreendo, Pai, toda irritação, todo mal, desapareça agora. Toda nebulosidade, catarata, glaucoma, seja o que tiver, está repreendido pelo sangue de Jesus. Eu coloco o sangue de Jesus para a cura e libertação, em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo. Você vai para casa, vai dormir, amanhã cedo não tem mais nada. Glória a Deus. Glórias. Somente creia, irmão. Creia. O Lázaro estava morto, Cristo chamou ele de volta. A filha de Jairo estava morta. Jesus falou: Talita, cumi. Quer dizer, menina, levanta. Ela levantou. É o poder da palavra falada. Se você crê, o poder da palavra falada está na tua boca. Fala a palavra falada. Se vier a dor, se repreenda. Se vier a enfermidade, você sai do meu corpo enfermidade. Eu não estou doente. Eu não nasci com essa enfermidade. Você tem que sair do meu corpo. Ora uma vez, duas vezes. Elias orou 7 vezes para levantar do mar uma nuvem do tamanho de uma mão para vir a chuva. Nós oramos 2, 3 vezes, já desistimos. Não, você tem que orar, orar e orar até alcançar.
Glória a Deus. Não desligou não, né? Você desligou? Não, né? Vamos cantar, irmãos, um cântico para irmos para casa. Experiência com Deus. Só o primeiro verso, irmãos, e o coro. Do 205. Primeiro verso e o coro do 205. Fica conosco. Ré. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Convite dele se aproximou, não perceberam que era o meu Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Glória a Deus. Irmãos, vocês têm coragem de vir orar conosco? Orar até Deus responder? Tem coragem, irmãos? Eu já orei 2 horas, sem parar. No meio da oração, eu tive uma visão. Chegou um grande demônio e sentou em cima da cumieira da casa, onde estava orando. Mas grande, pensa num demônio grande. E a casa do irmão era de madeira. Quando ele sentou lá, as paredes veio. Parece que a casa ia cair na nossa cabeça. Estava eu e uma meia dúzia de irmãos orando. E aí nós começamos a orar. E nós oramos tanto que Deus mandou fogo naquele demônio. E nós vemos ele bater asa, que as telhas quase saiu de cima da casa. E ele foi embora. Então tem coisa que você tem que orar para expulsar. Você tem que orar para mandar embora da sua casa. Às vezes ele senta lá na cumeira da sua casa, faz um ninho lá em cima, e a sua casa não vai para frente. Nada dá certo na sua casa, porque tem um demônio lá em cima na cumeira. Tá certo? E nós oramos lá, e o diabo foi embora. Amém? Vamos para casa. Senhor, leva em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Pode cumprimentar o seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.